7 melhores alimentos para você que possui diagnóstico de diabetes começar a incluir aí no seu jantar e, consequentemente, alcançar uma boa glicemia, uma boa hemoglobina glicada e também amanhecer no dia seguinte com uma glicemia em jejum mais equilibrada e perto de 100. Um vídeo muito importante, por isso aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o alimento de número 1 para começar a incluir aí no seu jantar é o peixe. Você pode incluir a tilápia, o cação, o salmão, o atum. Todos os tipos de peixes são bem-vindos para quem possui diagnóstico de diabetes, inclusive também o bacalhau. Você apenas tem que fazer o processo de dessalgar para poder eliminar o excesso de sal, consequentemente o excesso de sódio, mas pode ser sim um excelente acompanhamento, uma excelente proteína para você incluir no seu jantar. Sem contar que é um alimento mais leve, então você, quando come, por exemplo, uma tilápia grelhada com um pouquinho de azeite, você acaba ficando satisfeito, mas não tem a sensação de estar empazinado. Então, a partir do momento que você inclui os peixes, você pode começar a montar um cardápio para o seu jantar de uma forma mais inteligente e que, consequentemente, vai ajudar a controlar a glicose. Eu quero que você aproveite para comentar aqui embaixo se você quer que eu monte um cardápio ideal para o diabético, começar a criar as ideias, pegar todas essas dicas que eu estou fornecendo ao longo desse mês de dezembro, onde nós já falamos sobre o café da manhã, sobre o almoço, sobre lanche e agora estamos falando a respeito do jantar. E a partir daí, com essas várias dicas, com essas várias ideias de alimentos, nós possamos conseguir montar cardápios mais inteligentes e que vai ajudar você a diminuir a glicose, diminuir a glicada, diminuir o peso corporal, ganhar mais autoestima e diminuir a necessidade em ter que tomar medicamentos para poder controlar a glicose, que é o grande objetivo que eu tenho certeza que você quer para o próximo ano que está chegando. Então, a partir do momento que a gente melhora a alimentação, a gente já consegue reduzir a glicemia. E um alimento que é muito bem visto para quem tem diagnóstico de diabetes, tanto os tipos de água salgada quanto os tipos de peixe de água doce são bem-vindos. Então comece a incluir aí na sua rotina a partir de agora. E o alimento de número 2 é a carne moída, independentemente seja de primeira, de segunda, patinho moído, acém moído, é uma excelente opção para quem possui diagnóstico de diabetes incluir aí no horário do jantar. Você pode e deve ter essa opção de proteína para poder comer aí no seu jantar e, de acordo com as ideias, com as dicas que eu estou fornecendo ao longo desse vídeo, você vai conseguindo ter uma ideia melhor a respeito de como montar as suas refeições. Então, uma ideia inicial aqui que eu gosto muito, que eu faço muito aqui na minha casa, é a carne moída com um pouquinho de vagem, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola e um pouquinho de feijão por cima. Fica uma delícia, uma refeição super leve, mas que vai te dar saciedade. Não adianta nada você comer muita quantidade de carboidratos no horário do jantar, você vai ter fome no meio da noite e também vai acabar amanhecendo no dia seguinte, quando for medir a sua glicemia em jejum com a glicose em 150, 200, e isso não é nada interessante. Porém, adicionar a carne moída de forma inteligente, com bons temperos, vai te dar uma variedade alimentar bem legal e que vai fornecer um melhor controle da sua glicose, ok? Já a dica de número 3 é o espaguete de abobrinha. O espaguete de abobrinha nada mais, nada menos é que você pega a abobrinha e vai
fazer fatias como se fosse um espaguete. E você pode jogar na água com um pouquinho de sal, aí você vai ter um espaguete, entre aspas, de mentira. Mas que você pode utilizar a inteligência e adicionar, por exemplo, um pouquinho de molho de tomate natural e também adicionar a carne moída. Aí você vai ter uma refeição completíssima do seu jantar e que não vai causar o aumento da sua glicemia. Então a abobrinha em si já é um super alimento e se você utilizar ela ao seu favor, ou seja, com inteligência, você come um espaguete de abobrinha aí no seu jantar, pode até jogar um pouquinho de parmesão ralado por cima, aí você tem uma refeição completa que vai te dar saciedade, não vai causar o aumento da sua glicemia e você vai conquistar saúde cada vez mais. Então não deixe de incluir o espaguete de abobrinha aí também na sua rotina, está ok? E o alimento de número 4 que o diabético deve incluir no seu jantar são os ovos. Os ovos, eu não me canso de falar, eles são o melhor amigo de quem possui diagnóstico de diabetes. Possui proteína, possui boas fontes de gordura, dá saciedade, você consegue variar a forma como você vai comer e aí você pode, por exemplo, incluir aí no seu espaguete de abobrinha com um pouquinho de carne moída, com um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho de parmesão e cozinhar um ovo. Aí você vai ter ainda mais proteínas, você vai ter também uma boa quantidade de gordura, vai ter saciedade e a sua glicose não vai subir. Não adianta nada você, no seu jantar, fazer um macarrão à base de farinha de trigo e exagerar nas quantidades. A sua glicose vai acabar subindo, mas você pode fazer adaptações e assim curtir também uma alimentação inteligente, saborosa, mas que não vai causar aumento da sua glicemia. É muito importante que você crie essas manobras aí no seu dia a dia para poder facilitar a sua alimentação. E os ovos são bem-vindos para quem tem diabetes. Cozido, mexido, o pochê, a omelete e assim por diante. Se você não tem tanta fome no horário do jantar, você pode fazer uma omelete, colocar um pouquinho de tomate, um pouquinho de salsinha, cebolinha, e aí você já tem uma refeição saborosa, rápida de ser feita, que não vai encher você muito, mas que vai te dar saciedade e assim você controla melhor a sua glicose. Então não deixe de adicionar os ovos à sua rotina sempre. E o alimento de número 5 que o diabético pode incluir no horário do jantar é a batata doce. A batata doce, apesar de ser uma fonte de carboidrato que não tem nem proteínas e nem gorduras, ela é uma opção que você pode adicionar se não exagerar nas quantidades. Então, se você não quer comer, por exemplo, o espaguete de abobrinha, você pode fazer algumas unidades de batata doce assada ou cozida, não comer mais que 100 gramas, mas você pode compor uma refeição do seu jantar com a batata doce. Aí você tempera com um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta do reino, algumas ervas, fica saboroso e que não vai causar o aumento da sua glicemia de forma considerável. A batata doce possui um índice glicêmico moderado, também possui fibras e pode ser um aliado do diabético desde que não exagere e que não misture com outras fontes de carboidrato, tanto no jantar quanto no almoço e assim por diante. Então, se você quiser adicionar uma fonte de carboidratos aí no seu jantar para poder preencher mais o seu prato, a sua refeição, porque às vezes você está com uma fome maior, você pode incluir a batata doce desde que não consuma em excesso e que também, ao fazer, evite fritar por imersão na gordura, mas você pode fazer assada, você pode fazer cozida, você pode fazer na air fryer e assim por diante, tá ok? E o alimento de número 6 são as folhas verdes em geral. Eu não coloquei apenas uma folha verde porque todas são muito bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes. Quanto mais folhas verdes você adiciona ao seu prato, maior volume você vai conseguir ter cada vez mais vitaminas, você vai se sentir saciado cada vez mais
e também você facilita com que o seu intestino funcione melhor. O grande problema de quem possui diagnóstico de diabetes é a prisão de ventre, devido à falta de alimentação inteligente, a não prática de atividade física, também não bebe água diariamente numa quantidade ok, e isso vai contribuindo para deixar o intestino cada vez mais lento e, infelizmente, pode trazer malefícios para a saúde de forma significativa. Então você pode incluir o alface, a rúcula, o agrião, você pode incluir a couve, a taioba, a mostarda, o repolho e assim por diante. São todas bem-vindas, você pode preparar do jeito que você quiser e vai compor o seu prato de uma maneira inteligente, leve e que vai fornecer saúde cada vez mais. Já o alimento de número 7 é o lombo suíno. A carne de porco também é bem-vinda para quem possui diagnóstico de diabetes, desde que evite excessos. A grande maioria das porções de carne de porco são carnes mais gordurosas. Então, o diabético que está com excesso de peso, que está com a resistência à insulina aumentada, deve evitar grandes quantidades de gordura. Mas o lombo suíno é um corte mais magro e que também fornece muito sabor. Então, você pode variar aí na sua refeição do jantar e comer em um dia da semana o lombo suíno, no outro dia comer ovos, no outro dia uma carne moída e no outro dia você inclui uma tilápia e assim você consegue fazer um planejamento mais detalhado e saber o que vai comer ao longo da sua semana. E se você tem esse planejamento detalhado e bem definido, você consegue reduzir a sua glicose e, consequentemente, reduzir a sua hemoglobina glicada. Sem contar que são carnes, são proteínas mais baratas que estão a um fácil acesso da grande maioria dos diabéticos, pois a gente acaba observando muito que muitos diabéticos não têm acesso, por exemplo, a produtos mais caros como filé mignon, como o contrafilé, como o patinho moído e assim por diante, mas você pode, a partir dessas ideias, adaptar a sua realidade, começar a montar o seu prato de uma forma diferente, de uma forma inteligente e colher benefícios também para a sua saúde, independentemente da sua condição financeira. É claro que as pessoas com a maior condição financeira vão procurar um atendimento especializado, detalhado, individualizado, mas a gente sabe, a grande maioria que está aqui no YouTube é carente de informação, então é fundamental que você pegue essas informações e coloque em prática, melhorando seus hábitos aos poucos, deixando de lado aqueles hábitos ruins que te levaram a desenvolver diabetes tipo 2, a desenvolver pré-diabetes e assim por diante. Então é assim que a gente melhora os nossos hábitos, a nossa alimentação, consegue um bom peso corporal, aumenta a nossa autoestima, entende que a nossa saúde é o nosso maior bem e assim por diante. Eu quero também já aproveitar para poder desejar um Feliz Natal para todos vocês. Hoje é dia 19 de dezembro, então já na próxima segunda-feira, já é 25 de dezembro, quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, com muitas realizações, com muitas felicidades e o principal, que você entenda que a sua saúde é o seu principal bem. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir aproveitar ao lado de quem você ama numa data tão especial quanto o Natal. Então, priorize a sua vida, priorize uma qualidade de vida maior para você poder aproveitar. Para você que é avó, aproveitar os seus netos, bisnetos. Para você que é pai, aproveitar os seus filhos e assim por diante. Mas sem saúde a gente não consegue aproveitar da forma que queria. É claro que eu desejaria que todos vocês não tivessem diabetes, mas essa realidade ainda não existe. Então, foque na sua saúde, melhore os seus hábitos, aproveite um pouco também as festas, mas não exagere. Comece a retomar o seu hábito de alimentar de forma inteligente também para o próximo ano e assim eu tenho certeza que você vai conquistar cada vez mais saúde. Para você
que quer aproveitar dicas para montar a sua ceia de Natal de uma forma mais inteligente, mais leve e que vai te fornecer mais saúde, eu vou deixar na descrição aqui um vídeo falando a respeito das dicas de refeições para você que possui diagnóstico de diabetes, montar a sua ceia de Natal de uma maneira mais inteligente e que não vai causar, por exemplo, um pico de glicemia de 400, 500 no dia seguinte. E a partir daí, quando esse vídeo terminar, eu quero que você clique no link aqui na descrição para poder ir assistir e continuar aprendendo. E mais uma última coisa, eu quero que você comente aqui embaixo agora Natal 2023 para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, pois assim eu fico muito feliz em saber que você está acompanhando o meu trabalho, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda no crescimento do canal, o canal continua crescendo, evoluindo, a gente consegue jogar informações para cada vez mais pessoas e assim todo mundo sai ganhando nessa batalha contra um diagnóstico de diabetes, tá ok? E afinal, para você não custa nada compartilhar lá com seu amigo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim todo mundo sai aprendendo cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos, aprendendo mais a se alimentar melhor, aprendendo mais sobre diabetes, aprendendo a dar valor à sua vida e principalmente aprendendo a dar valor à sua saúde, pois sem saúde nós não vamos a lugar algum, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.